Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias com informações do Brasil, do mundo e região. Hoje com destaque para a cidade de Magé e o conflito que já dura 25 anos entre a concessionária CRT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e demais municípios da região. Acompanhe conosco as últimas atualizações desse imbróglio que durante 25 anos promove o subdesenvolvimento da cidade de Magé e ameaça a população com a possibilidade de uma nova proposta de exploração de pedágio por mais 30 anos, com tramitação no novo leilão que poderá condenar de vez a cidade a um colapso econômico e social, pela permanência das praças de cobrança em toda a extensão dos limites do município, incluindo Guapimirim e Teresópolis, que estarão entre as cidades da região prejudicadas com o novo acordo de concessão promovido pela chancela do Ministério dos Transportes através da agência reguladora ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Valor de emendas do orçamento secreto supera a verba de 6 ministérios. E o destaque para autoridades e população do município de Magé, que se unem para impedir a nova concessão de pedágio nos domínios da cidade. Termômetros começam a cair no país. E no futebol, Flamengo e Fluminense se classificam para a Copa do Brasil. Vamos agora à festa com dinheiro público. Documentos apresentados por senadores e enviados pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal, o STF, detalham as indicações de mais de 3,4 bilhões em emendas de relator nos orçamentos de 2020 e 2021. Os recursos ficaram conhecidos como orçamento secreto, em razão da falta de transparência de critérios para a distribuição. Só o montante de 2021 relatado pelos senadores tem números de 2,4 bilhões e supera o orçamento inicial previsto para o ano passado de 6 ministérios. Os dados mostram ainda a escalada nas indicações do Senado entre 2020 e 2021. De um ano para o outro, os valores detalhados passam de 972,5 milhões indicado para 25 parlamentares e para 2,4 bilhões destinado por 26 senadores. Entre os senadores que apresentaram dados ao STF, os campeões de indicações são o próprio relator do orçamento de 2021, Márcio Bittar, do Partido União do Acre, e Eliane Nogueira, do PP do Piauí, mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, também do Piauí. Bittar e Eliane indicaram, respectivamente, 460,3 milhões e 399,3 milhões em 2021. Para vocês terem a ideia, somadas as emendas dos dois parlamentares, superam até o orçamento previsto para a Defensoria Pública da União, que é de 607,3 milhões. O Supremo Tribunal Federal, 712,4 milhões. E até a Presidência da República, 815,14 milhões no ano passado. Bom, o dinheiro destinado por Bittar em 2021, sozinho, equivale a 89% do orçamento previsto na Lei Orçamentária Original para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ou 86% do orçamento para a Controladoria Geral da União, a CGU, no ano passado. Eliane Nogueira tomou posse como senadora pelo estado do Piauí no fim de julho, após Ciro ter sido nomeado ministro. Os ofícios encaminhados ao Supremo
não detalham se a totalidade dos recursos foi indicada pela senadora nos 5 meses de mandato do ano passado ou se consideram também as indicações de quando o gabinete era ocupado por Ciro. O terceiro lugar no ranking das indicações detalhadas fica com o ex-líder do governo Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, que deixou o posto em dezembro de 2020. Ele foi responsável por destinar 256,54 milhões nos 2 anos em 2020. Foi quem mais indicou emendas no grupo que informou os dados. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, teve o 4º maior montante nas indicações entre os senadores, com 243,74 milhões nos 2 anos. E em 4º lugar vem a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ex-líder do PP na casa, que conseguiu emplacar 202,76 milhões em 2020 e 2021. Nesse lamentável episódio, o Brasil escancara o nível de corrupção que está submetida a nação. Lamentável e grande parte da população sem ter onde morar ou sequer sem um alimento na mesa. Acompanhe na matéria a seguir o que pensa Hamilton Mourão, vice-presidente da República, sobre o orçamento secreto. Olha, essa questão da negociação, né, ela se arrasta aí dentro desse nosso presidencialismo de coalizão, né, e só que uma camisa de força veio sendo colocada do governo pouco a pouco, né. Primeiro no governo da presidente Dilma em situação de desvantagem que ela estava no Congresso, as emendas individuais passaram a serem positivas. Depois o presidente Temer também enfrentando outra situação desvantajosa, foram as emendas de bancada e agora as emendas de relator. Então praticamente o orçamento foi sequestrado, né? Porque na minha visão qual é o dever do Congresso? O dever do Congresso o governo apresenta a peça orçamentária e o Congresso define realmente aonde serão as prioridades, e a partir dali a execução orçamentária é a responsabilidade de quem? Do Executivo, execução, Executivo. E isso fugiu com essa questão do orçamento secreto, né? Chamado assim orçamento secreto, e foge dos princípios, vamos dizer, da administração pública, né? Porque onde está a impessoalidade nisso aí, onde está a publicidade, porque você não está sabendo onde é que está indo esse recurso, e principalmente a eficiência do gasto. O gasto público ele tem que ser eficiente. Nós vamos chamar um breve intervalo, aguarde e nós voltamos em instantes. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Bom, já estamos de volta e vamos falar também um pouco de notícia local. A Prefeitura de Magé fechou um convênio com o Detran para instalar um novo posto na cidade para a emissão de carteiras de identidade primeira e segunda vias. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, responsável por viabilizar a novidade, o posto do Detran vai funcionar nas instalações do Gabinete do Povo, no 6º Distrito, em Piabetá. O convênio assinado pelo prefeito Renato Cozzolino e o presidente do Detran, Adolfo Conder, foi publicado no Boletim Informativo Oficial. A expectativa do secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, é que o serviço esteja sendo prestado em até 3 meses e após o treinamento dos funcionários para realizar o atendimento. O posto terá capacidade para atender até 60 pessoas por dia e, portanto, emitir cerca de 1,2 mil documentos mensais. Esse é mais uma iniciativa positiva da gestão do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, que vem consolidando uma excelente gestão no município com a aprovação de governo acima dos 80% dos moradores da cidade. Bom, agora nós vamos para uma edição quase que especial, falando ainda sobre a cidade de Magé, que é um problema que dura 25 anos e ameaça a cidade com a renovação de mais 30 anos de sofrimento e atraso de desenvolvimento. É a realidade que vivem os moradores de Magé, a cidade do estado do Rio de Janeiro, que parece ter sido abandonada pelas autoridades do governo federal. Uma nova concorrência está tramitando e poderá agravar ainda mais o avanço da cidade, que paga uma conta desde 2015 com a implantação de praças de pedágio na cidade, comprometendo a vida do cidadão, promovendo desemprego, geração de renda e o empobrecimento de uma cidade com potencial de abrigar grandes investimentos privados. Todavia, impedidos pelo alto custo de instalação, devido às altas tarifas de pedágio. Desde 1º de maio, um reajuste fora de qualquer parâmetro teve a chancela da ANTT, reguladora do Ministério dos Transportes, para elevar o preço antes praticado de R$ 18,80 para R$ 21,70 para carros de passeio. Bom, com isso, a queda de braço entre o governo municipal, que toma iniciativas mais contundentes, derrubou uma cancela que impede o traslado de moradores de acesso da via vicinal. Foi restabelecida pela concessionária CRT novamente. Fala pessoal, estamos aqui na Vila Recreio, onde mais uma vez a CRT bloqueou o acesso dos moradores, tirando o direito de ir e vir das pessoas, e nós, enquanto governo, faremos de tudo para acabar com esse pedágio absurdo. E derrubada pelo poder público logo em seguida. O prefeito da cidade, em entrevista à rede de TV+, declarou que não mais ficará sob os desmandos de uma empresa privada e irá desmontar as barreiras quantas vezes for necessário. Acompanhe conosco a matéria. Aqui do nosso lado, o prefeito da cidade, Renato Cozzolino, que toma uma medida inédita. Prefeito, já era a hora desse acontecimento. O que o senhor pode falar para a população magiense em relação a esse acontecimento da cidade? Toninho, é inadmissível o que vem acontecendo. Tivemos essa semana aí um reajuste de mais 15%. Primeiro que nós estamos já aguardando há anos e anos e anos a saída do pedágio aqui da nossa cidade. E eu não posso ficar sendo culpado por algo que realmente eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho acordo com o CRT, eu não tenho acordo com o pedágio. O meu lado é o povo. Eu estou aqui para mostrar para a população magiense que eu estou do lado deles. Então, o que está acontecendo no dia de hoje aqui, eu acho que é justiça. Nós não aguentamos mais ficar tão refém dessa máfia. E graças a Deus tomamos uma decisão e vamos embora, vamos tocar, vamos para frente.
não tem acordo. A gente sabe aí que existe um combinado lá atrás de fechar aqui essa via alternativa com possibilidade dos magenses terem desconto, mas isso não vem acontecendo. Então, já que eles não cumprem, a prefeitura também tem o direito de não cumprir. E não foi por falta de aviso, prefeito, que já há algum tempo o senhor já vinha avisando que ia tomar da sua responsabilidade as suas vias vicinais, ia tomar essa providência, embora o senhor conheça também suas limitações de que nós estamos numa briga numa esfera federal. Mas ainda assim, o senhor toma para si um desafio e derruba essa cancela que é a desgraça do povo magiense. A gente não pode permitir que isso aconteça. Esse pedágio vem atrapalhando, vem prejudicando o município ao longo desses últimos 25 anos. Os moradores vêm sofrendo, tem que pagar agora R$21 para ir, R$21 para voltar. É inadmissível, Toninho. Imagine os senhores, a coisa está tão feia dentro do município que até as empresas de ônibus que têm a concessão para fazer o translado de um município para o outro vão agora furando então o pedágio através dessa via aberta pelo prefeito. Imagine a situação dos trabalhadores que terão um aumento significativo nessas passagens. A gente espera também que essas empresas que estão cortando o pedágio possam repassar então esse desconto aí da falta de pagamento para as passagens desses moradores. Bom, mas enfim, os moradores se mobilizam e marcam pelas redes sociais uma manifestação nas praças do pedágio, cujo slogan "Fora Pedágio". O imbróglio envolve uma legislação específica de concessão de rodovias federais em detrimento dos municípios, que não abre nenhuma exceção para um consenso entre as partes envolvidas, que nesse sistema o prejudicado, sempre quem paga a conta, sem direito à defesa, são os municípios e os moradores. Em desabafo na Câmara Municipal, o presidente do Poder Legislativo, Leonardo Franco da Vila, conclama a classe política para se mobilizar em movimento em prol da população e reivindicar os direitos aos quais caracteriza como legal e legítimo da cidade. Confira conosco as palavras do presidente do Poder Legislativo, o vereador Léo da Vila. Para finalizar, vereador, só para poder falar, eu prometi que eu não ia falar, mas eu não aguento. Eu fico vendo todo mundo falando aqui sobre pedágio. Cara, o pedágio se chama Jair Messias Bolsonaro. Porque eu votei no Bolsonaro, gente, eu sou militar. Mas se o pedágio está aí hoje, lógico que o pedágio, essa concessão foi lá em 95, começou em 96, acabou dia 21 de março de 2021, com esse processo inteiro. Inteiro. Eu já li esse processo inteiro. Quando chegou no dia 21 de março, quem concedeu a extensão de 18 meses foi o ministro Tarcísio. Agora, o aumento, quem concedeu, existe uma regulação, que é a agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que a CRT não pode fazer nada sem passar pela NTT, que é um órgão federal. E a NTT autorizou a CRT a dar um aumento de 15%. E agora o edital foi feito pela NTT também, que concedeu que a CRT ficasse cobrando pedágio até que os outros pedágios ficassem prontos. Então não tem caminho. O caminho qual é? É chamar a bancada do Rio de Janeiro, que são 46 deputados federais, chamar o prefeito Renato Cozzolino, ver quem é próximo do presidente Jair Messias Bolsonaro, chamar o governador, que é o candidato a governador do presidente no Rio, é o Cláudio Castro, chamar uma audiência com esses deputados federais, para que eles possam ir na NTT, para que a NTT resolva esse problema. Porque a CRT vai ficar nesse caso. O Renato vai lá, abre, ele vai lá e fecha, porque ele tem uma liminar que dá a ele o fechamento daquele espaço. Por quê? Porque no contrato que eu li, já está pré-estabelecida quais são as ruas que pode estar aberta. E ali não está uma dessas ruas. Ali eles chamam a chamada faixa de domínio, que no contrato diz
que 30 metros por um lado e 30 metros do outro é de responsabilidade da rodovia federal. Então, eles sentam em cima desse contrato e diz, naquele espaço ali, eu acho que são 21 metros que tem da rodovia. Então, está dentro dos 30 metros dessa faixa de domínio. Então, o prefeito vai fechar, amanhã ele vai abrir. Então, não tem jeito. Ou a gente entra aqui na Justiça Federal com esse pedido, eu venho falar sobre o nosso processo que nós entramos aqui, nossa ação popular. A juíza já aceitou a inicial, hoje acabamos de responder, fazer uma juntada de documentação. Eu tenho certeza que na quinta-feira ela vai atender o nosso pedido aqui e vai suspender o aumento de 15%. Eu não tenho dúvida. Até quinta-feira ela vai dar uma resposta para a nossa ação dos 17 vereadores. Isso é uma coisa, mas a permanência do pedágio, a gente tem que utilizar a via do governo federal. O vereador ele não tem âmbito legal, apesar dessa rodovia cortar o nosso município, ela é uma rodovia federal, regulada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre e pela Polícia Rodoviária Federal. A gente não tem autonomia sobre isso, o prefeito não tem autonomia do que... Ainda tem um agravante, que eu li ontem. Se o prefeito... Isso aqui é absurdo. Isso foi feito lá em 95, a licitação. Se o prefeito fizer essas ruas vicinais, asfaltar, e se hoje a arrecadação da CRT for 1 milhão por mês, e o prefeito fizer essas aberturas, e ela passar a ganhar 600 mil, o governo federal tem que repor esses 400 mil através dos nossos impostos, ou dar mais 1 ou 2 anos de prazo para ela recuperar as perdas. Isso é um absurdo. Esse contrato é totalmente absurdo. Isso foi feito lá no Fernando Henrique Cardoso, em 95, esse edital. Então, na verdade, a gente precisa profundamente, rapidamente, e eu falei isso no meu discurso de sexta-feira, falei, eles já conseguiram a liminar para poder fechar. Então, o que eu falei? Se a gente não se juntar os vereadores, ligar para o Renato, pedir o Renato ligar para o governador, para que a gente chamar a sociedade civil organizada, o grupo, pedágio não, né? Magé sem pedágio, e a gente não for lá pedir uma audiência e responsabilizar os deputados federais para que tomem uma ação respeitando a nossa cidade, vai ficar esse tira e não tira, e o pedágio vai continuar aí. Eu vi uma filmagem que eu gravei, só para encerrar, do deputado federal, que é aquele que é brabo, Daniel Silveira. Um rapaz ali da igreja adventista do 7º dia de Fragoso é amigo pessoal dele. E esse rapaz entra em contato com ele e pede para que ele ajude o nosso município. E ele faz uma gravação firme e depois, logo depois de 2 horas, ele faz outro vídeo dizendo, não é muito fácil, não vou me comprometer em dar a minha palavra, em ajudar, porque isso não depende de mim. Isso é um jogo político. Então, a gente tem que saber a realidade disso. É o Centrão? De quem é a responsabilidade? A gente sabe que é Queiroz Galvão, OAS e Carioca Engenharia, que são donas do pedágio. Então, são pessoas que são presidentes de partidos nacionais que são donas desse pedágio, acionista majoritário desse pedágio. Então, a gente tem que fazer essa reunião olhando nos olhos para que a gente possa dar uma resposta verdadeiramente para a nossa população do que está acontecendo, porque o pedágio asfixiou o nosso município por 25 anos e se encerra um contrato de 25 anos no dia 21 de março de 2021 e, estranhamente, dar-se 18 meses de extensão de contrato. E agora não saberemos o quanto mais ficarão, porque se essas praças de pedágio demorarem aí mais 24 meses para ficarem prontas, ficarão mais 24 meses cobrando pedágio, num valor, acho que o pedágio mais caro do Rio de Janeiro, na nossa cidade. Então é válido aquilo que o nosso amigo Boneco faz, é válido todos os vereadores, todos os habitantes do nosso município, temos que lutar mesmo, é uma luta coletiva, para que a gente possa verdadeiramente transformar nosso município.
Porque a gente sabe que quando esse pedágio chegou aí, a gente era o 59º maior renda per capita do estado do Rio de Janeiro. E hoje nós somos o 89º de 92 municípios. A gente só fica na frente de 3 municípios, porque tudo que tinha foi embora e ninguém quis mais ficar. E o maior câncer do nosso município é o desemprego, que destrói o maior patrimônio desse município, que são as pessoas. As manifestações de repúdio não param por aí. O prefeito Renato Cozzolino, que desenvolve uma gestão municipal com mais de 80% de aprovação dos munícipes, promete lutar até a última instância para o que chamou, abrindo aspas, libertar o povo mageense do que chamou de câncer da cidade que governa. A rede de TV+ está acompanhando todo o desenrolar de tramitações judiciais das partes na esfera do Judiciário Federal, do esforço do Poder Público Municipal e a parte mais sensível nessa relação, que é a população que sofre com a investida nefasta da CRT e Ministério dos Transportes, interferindo diretamente para a falência da cidade de Magé. Bom, vamos agora falar do tempo e da temperatura. Friozinho chegando e os termômetros embaixo. Como fica a previsão do tempo, você confere agora no Clima Tempo. A frente fria continua seu avanço pela costa do Sudeste e nesta quinta-feira deixa o tempo mais nublado e com alguns pontos de chuva entre o Rio de Janeiro, sul de Minas, Triângulo e ainda no norte do estado paulista. Agora, na faixa leste de São Paulo, são os ventos úmidos que sopram constantemente do mar, os responsáveis pela quinta-feira nublada, com chuva, e, claro, com a temperatura mais baixa por causa disso. As máximas desta quinta-feira ficam em torno dos 22 graus apenas na capital paulista, 26 no Rio de Janeiro, mas ainda 31 graus em Vitória, onde por enquanto o tempo segue firme, e em Belo Horizonte tem previsão de chuva, mas antes a máxima chega aos 29 graus. E vamos agora falar de futebol e de Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense se classificaram para a competição da Copa do Brasil. O Flamengo avançou nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os rubro-negros venceram por 2-0 o time do Altos do Piauí. Em Volta Redonda, o Flamengo não apresentou boa atuação no primeiro tempo e os gols do rubro-negro só aconteceram na etapa final, com Gabigol e Vitor Hugo, que comemorou juntamente com o gol o seu aniversário. O Fluminense também avançou às oitavas e finais e os tricolores venceram por 2-0 Vila Nova no Serra Dourada. Os cariocas começaram melhor o jogo e abriram o placar com Cano no primeiro tempo. E na etapa final, Luiz Henrique ampliou para o Fluminense. O plantão de notícias vai terminando por aqui, mas ficamos com os agradecimentos a todos que acompanham o nosso jornalismo. Obrigado pela audiência e até breve. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.